Douglas Costa fez uma postagem em suas redes sociais pedindo desculpas, mas deixou bem claro seus objetivos para 2022. Tem sondagens por volante gremista e também as negociações por Jean-Pierre que deram uma boa reviravolta. O Internacional foi dia de reapresentação no CT Parque Gigante. Teve divulgação de contratos renovados e também de jogadores que foram promovidos e jogadores que estão deixando o clube. Por outro lado, o Colorado segue de olho no mercado de transferências e um atacante pode ser o novo objetivo do Internacional. Fala pessoal, chegando aqui com últimas da dupla nesta quarta-feira. Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e de segunda a sexta-feira eu chego aqui no canal do esporte com as principais informações do dia na dupla Grenal. E hoje a gente começa tratando do Grêmio, porque temos mais um destaque para fazer sobre Douglas Costa. Douglas Costa, que novela, ele que fez uma postagem ontem à noite em suas redes sociais, explicando alguns pontos que a gente vem debatendo nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade. Douglas Costa fez um pedido de desculpas ao torcedor gremista. Ele se desculpa por todo aquele imbróglio que teve com o torcedor, ele discutiu com o torcedor nas redes sociais, ele respondeu, xingou, inclusive, aquele tchauzinho que é o debate, se ele fez um tchauzinho como deboche ou não, enfim, ele pediu desculpas ao torcedor gremista, disse que ama o clube, disse que quer ficar. Ele deixou bem claro isso, que quer ficar, que ele tem um contrato e que ele quer ficar. Ele disse que conversou com o empresário dele e o empresário dele conversou com a direção gremista. Ele não conversou diretamente com a direção gremista. Disse que seu empresário conversou com o presidente e disse que Douglas Costa só joga no Brasil se jogar no Grêmio. É o único clube que ele quer e que ele fica. Ele disse que vai se esforçar ao máximo, vai dar ao máximo dele para tentar tirar o Grêmio da Série B. Eu deixo para vocês debaterem o que vocês acham sobre essa carta do Douglas Costa, tá? Mas eu peço que vocês deem uma olhadinha nos comentários do post, que tem comentários de jogadores. Tem um comentário do Diogo Barbosa dizendo que bom que você admite, não, né? Que bom que você tem a grandeza de dizer que errou, estamos juntos, irmão. Aquela coisa toda de boleiro, né? Que vocês já conhecem. Mas fica para debate o que vocês acham sobre essa carta aberta do Douglas Costa. Ele diz também que não vai fazer críticas à administração do Grêmio, e aí a gente fica na dúvida, né? Quais críticas que ele faria, que ele gostaria de fazer. Mas ele diz que isso é assunto para outro momento, mas que ele fica no Grêmio. Essa é a ideia do Douglas Costa. Ele diz que testou positivo para Covid, está afastado e que quando retornar aos treinos vai retornar com muito gás. Douglas Costa, esse assunto não acaba nunca. Nós temos também o assunto Jean-Pierre, porque o Jean estava com um acerto encaminhado para o Atlético Paranaense, um contrato de empréstimo. O Denis Abraão, inclusive, confirmou que isso era uma negociação em andamento, que estava praticamente encaminhada. E agora, o Giresunspor, da Turquia, fez também uma proposta nos mesmos moldes da proposta do Atlético Paranaense, uma proposta de empréstimo. E o Jean-Pierre gostaria de ir para a Turquia, até pelo valor de salário e etc. E o Grêmio não tem muito o que fazer. Se o Jean-Pierre quiser ir para a Turquia, ele vai para a Turquia. O Grêmio vai aceitar a proposta e isso deve se desenrolar nos próximos dias. Nós temos também uma situação do Fernando Henrique. Ele que é volante, foi titular em alguns jogos no ano passado e desperta interesse do mundo árabe. 2 times do mundo árabe fizeram sondagens pelo jogador. O Al Ain e o Al Assal. Eu não sei se eu falei direito, tá, o nome do time, mas são 2 times que interessam. Esse último, inclusive, é o time que comanda o Odair Hellmann, o Papito. Então, são 2 times que têm interesse em levar o Fernando Henrique. O Grêmio tem uma leitura de que o Fernando Henrique hoje não é o titular, então se ele quiser ir, provavelmente o Grêmio vai liberar ele, vai fazer uma negociação para liberar ele. Nós temos também a situação do Darlan e do Paulo Miranda. Os dois, o Darlan já está negociado, já está finalizado a negociação com o Juventude. Ele, inclusive, postou uma fotinha em frente ao Alfredo Jaconi. E o Paulo Miranda está com tudo encaminhado também, vai ser anunciado no Juventude, 2 jogadores que deixam o Grêmio. E o Grêmio mandou uma nota na manhã desta quarta-feira para os jornalistas, informando que
os jogadores que estavam com Covid, alguns deles deram negativo, fizeram a nova testagem, deram negativo. O Douglas Costa e o Rodrigues deram positivo ainda, então eles seguem afastados. Mas nós temos o Campas, o Jonathan Robert e o Michel, eles deram negativo e eles devem retornar aos treinos, iniciar os treinos, né? Fazer a reapresentação lá no CT Presidente Luiz Carvalho para iniciar a temporada de 2022. Então a gente segue de olho nessas situações e segue de olho na situação Douglas Costa. Vamos trocar de lado porque agora a gente fala do Internacional. O Colorado iniciou os trabalhos ontem à tarde lá no CT Parque Gigante, já com os novos reforços, Lisiero, Wesley Moraes, ele inclusive já estava treinando a parte física, se reapresentou ontem. Também o retorno do D'Alessandro, que é novato, mas não tão novato assim, né? E o início de trabalho de Cacique Medina. O Internacional divulgou uma nota com uma série de nomes de jogadores. Primeiro, as renovações de contrato. Nós temos a renovação de contrato do Kehler, ele que voltou da Chapecoense, já era a ideia do Internacional utilizar ele. Ele fez uma extensão de contrato. Tem também a extensão de contrato do Cuesta e do Johnny, só tiveram uma expansão de contrato, pouca coisa. E também a de Lindoso, que teve uma extensão de contrato por mais um ano. E a extensão de contrato, a renovação de contrato que a gente fala, que a gente dá destaque aqui é do Moisés. Ele já tinha a ideia de renovar com o Internacional e renovou por mais 3 anos, 3 temporadas. A gente viu nas redes sociais muita repercussão, tanto negativa quanto positiva, sobre esse assunto, mas eu deixo para vocês debaterem aqui nos comentários se vocês acham que 3 anos é um contrato justo para o Moisés. Nós temos também 4 jogadores do Sub-20 que foram promovidos. É o Thiago Barbosa, zagueiro, o Tauan Lara, que já vinha para subir de forma definitiva, que ele é lateral esquerdo, né? Nós temos também o Matheus Dias, volante, e o Nicolas, atacante, são os jogadores que subiram definitivamente para o grupo principal. E o Inter divulgou também que o Zé Gabriel ele está negociando essa saída do clube, por isso não se reapresentou. E o Inter divulgou 10 jogadores que estão saindo. Na verdade, aqueles se juntam, alguns jogadores que se juntam àqueles que já saíram, né? O Lomba, o Saravia, o Lucas Ribeiro, o Patrick, enfim, esses aí já saíram. O Lomba teve o término de contrato, o Saravia também, enfim, aquela coisa que vocês todos já sabem. Mas aqui os jogadores que estão deixando o clube. O Vitor Hugo, goleiro, foi emprestado ao Figueirense. Nós temos o Pedro Henrique, zagueiro, emprestado ao La Serena do Chile. Nós tivemos também o Richard Meia, que pertence ao CRB, teve a rescisão de contrato. O Ramon Meia também, que pertence ao Atlético Goianiense, teve rescisão de contrato. Nós temos também o Guilherme Pato, atacante, que voltou para o Azerbaijão, clube do Azerbaijão. Nós tivemos também o Juan Manuel Cuesta. O Cuestinha, o Internacional não exerceu o direito de compra e então o Cuestinha não joga mais pelo Colorado. E nós tivemos também o Juan Manuel Cuesta, o Cuestinha, que teve uma rescisão de contrato. Na verdade, o Inter não exerceu o direito de compra que tinha para fazer nessa janela, então ele não joga mais com a camisa do Colorado. 2 últimas informações importantes sobre o Internacional é Ezequiel Barco. O César Merlo, ele que é um jornalista, um periodista, né, que cobre o futebol sul-americano, ele publicou ontem em suas redes sociais que o Inter tem interesse em contratar Ezequiel Barco. Ele é um meio atacante que atua também como atacante de lado, tem 22 anos, ele inclusive foi destaque do Independiente, aquele time que eliminou, né, ganhou do Flamengo lá na Sul-Americana de 2017, ele foi um jogador que foi destaque na época, ele era muito mais jovem, ele tinha 17 anos, e ele foi destaque desse jogo, foi destaque dessa campanha do Independiente, foi vendido para o Atlanta, lá nos Estados Unidos, da MLS, e ele está lá jogando. Ele tem interesse em retornar ao futebol sul-americano e o Internacional tem interesse em fazer um contrato por empréstimo com o jogador. Ele é um meio atacante, mas ele se encaixa naquelas características que o Medina falou que gostaria de ter no jogador. Ele é um jogador versátil, ele é um jogador que faz como meio atacante, faz ponta, ele é baixinho, ele é rápido e por isso o Internacional estaria interessado nele. E por último, uma atualização sobre David, atacante do Fortaleza, que o Inter esteve interessado no decorrer da semana. David, o Fortaleza pede algo em torno de 3 milhões de euros. O Internacional diz que pode pagar cerca de 9 milhões de reais. E por isso o Fortaleza considera que a proposta é muito abaixo do que gostaria e não vai vender
o David para o Internacional. Pode haver uma nova investida, pode haver, de repente, uma tentativa de contrato de empréstimo, Fortaleza não quer, mas por enquanto o negócio congelado. Certo, galera? Essas as principais informações do dia na dupla Grenal. A gente segue de olho, segue ligados no que vai acontecer hoje no Inter e também no Grêmio, e a gente traz as novidades aqui, combinado? Eu vejo vocês amanhã.